Na tela morta, o campo de entrada piscava, um solitário retângulo de luz na escuridão. Ninguém tocava o teclado, ainda assim, letras começaram a surgir, tropeçando na existência como se fossem empurradas através de gelo. LYDIAKAUL. O nome pairou por um batimento cardíaco, então se estilhaçou. As letras se desmancharam em linhas ramificadas, semelhantes a veias, pulsando num azul fraco e doentio. Elas torceram-se na forma de uma dupla hélice, dissolvendo-se então em uma malha de minúsculos embriões de vidro, suspensos em estática, cada um cintilando com código ilegível. Um prompt apareceu sob a hélice convulsa. Fonte: padrão neural humano. Fonte: biocódigo não nascido. As duas opções piscavam, trocavam de lugar, se fundiam, se separavam, como se não conseguissem decidir qual delas era a resposta verdadeira. Em algum lugar dentro da máquina morta, um velho aviso sonoro tentou soar, mas falhou, úmido demais, como uma gota de sangue gotejando sobre metal congelado. Eles tinham prometido um upload limpo. Um portal de luz. Mas o santuário digital, o velho servidor que ainda vibrava sob o gelo e do qual todos falavam em sussurros, havia sido construído com algo que jamais veio a nascer. O cursor piscante se deformou, sua forma retangular inchando em uma pupila rodeada por uma íris de símbolos rolando. Ele olhou direto para fora da tela, direto para quem estivesse olhando. Então tudo ficou preto. O céu sobre o deserto polar tinha a cor de leite velho e azedo, uniforme e desolador. Não havia disco, não havia sol, não havia direção. A luz vazava de toda parte e de lugar nenhum ao mesmo tempo, fazendo o mundo parecer um modelo mal renderizado, eternamente incompleto. O gelo se estendia até todos os horizontes, quebrado aqui e ali por costelas de rocha negra ou o dente quebrado de uma torre há muito morta. Dunas de neve subiam e desciam sobre espiras de antenas semi-enterradas. Os esqueletos irregulares de sondas de perfuração encolhiam-se sob a crosta gelada, braços erguidos como se tentassem desesperadamente se agarrar de volta à relevância. Séculos depois de o trancamento ter selado o céu e de os oceanos terem endurecido no meio da arrebentação, as pessoas ainda sussurravam sobre o santuário nos postos avançados. Um lugar onde a praga não podia seguir. Um cofre de luz viva, seguro debaixo do fim do mundo. Um rover sobre esteiras, baixo e desolador, rastejava pelo gelo, suas esteiras mastigando antigas fraturas. Lá dentro, o gemido do motor brigava com o vento eterno. Na lateral, meio escondido por geada e arranhões, o olho fraturado da Gaia vigiava o vazio. Alguém tinha borrifado uma espiral de pontos por cima dele, o emblema do arquivo. Abaixo, letras de stencil mais recentes tentavam impor um propósito. Unidade de salvamento do arquivo, faixa norte. Dentro, 3 pessoas dividiam um calor apertado e embaçado pelas respirações. Lyd estava meio sentada numa beliche estreita, enrolada em camadas de cobertores. A pele tinha aquele aspecto pálido e translúcido de quem ficou frio tempo demais, por anos, mais do que o corpo aguenta. Debaixo do tecido do casaco, sob o osso e a cicatriz, algo brilhava fracamente, o fragmento de vidro que seu pai arrancara de um gelo proibido, agora não tão adormecido. Mara sentava em frente, curvada sobre um terminal equilibrado nos joelhos. Dados rolavam em colunas fantasmagóricas pelo rosto dela, acentuando as olheiras profundas. Jonas dirigia, as mãos firmes nos controles, a mandíbula tensa enquanto enfrentava sulcos congelados e cristas ocultas. O rover vibrava ao redor deles, metal rangendo. Por baixo do zumbido mecânico, quase inaudível, mas insistente, havia outra vibração, daquelas que se sente mais nos dentes do que nos ouvidos.
Eles estão mais quietos hoje, disse Lídia. A voz rouca, esfolada por noites demais sem sono. Os olhos de Mara subiram. As vozes? Lídia sentiu e bateu 2 dedos contra o externo, onde o fragmento descansava. As do santuário, ela disse. Tá tipo um servidor com metade dos discos desligados. Jonas resmungou sem olhar para trás. Ótimo, disse. Talvez calem a boca antes de terminar de te devorar. Eles não tão devorando, Lídia respondeu. Ela observava o reflexo dele no para-brisa coberto de gelo, o jeito como os olhos nunca saíam do branco sem fim. Eles estão rearranjando. O olhar de Mara caiu de novo para o terminal. No canto da tela, uma esfera escura pulsava lenta e constante. O rótulo embaixo dizia: Estado capturado do santuário, parcial, 73% de integridade desconhecida. O ícone não parecia uma pasta. Parecia um planeta negro atravessado por finos fios azuis ramificados. No pináculo âncora, quando o sangue de Lídia tocou o velho vidro da praga, o último nó funcional do santuário desintegrou-se. Aquilo que tinha sido vendido como céu digital, um lugar para escapar do mundo moribundo, era na verdade uma bola de raízes de mentes meio cloadadas, gente que tentou atravessar a porta e ficou presa na moldura quando o trancamento caiu. A maioria do que ele guardava tinha escorrido para 2 lugares: o dispositivo de salvamento de Mara e o sistema nervoso de Lídia. Mara abriu outro painel. Um gráfico representando o escaneamento pós-interface de Lídia corria em linhas trêmulas que deveriam ser suaves. Em sua maior parte, o traçado era plano onde devia pulsar e pulsava onde devia descansar. Nas bordas, pequenos glitches brotavam, picos e vales que não correspondiam a nada que ela soubesse medir. Me lembra por que mesmo a gente não joga essa coisa na fenda mais funda que achar, Jonas disse, a voz áspera por cima do barulho do motor. Por que o conselho não mandou a gente aqui para ficar confortável? Respondeu Mara. Ele rangeu os dentes. Mandou achar prova de que o santuário era real. Você achou? Parabéns. Ele apontou o queixo em direção a Lídia sem tirar as mãos dos controles. Você também trouxe de volta, isso. Lídia sorriu sem humor. Você pode falar, disse. Ela segurou o olhar dele no reflexo. Eu sou um arquivo agora. Todos somos arquivos, disse Mara. Ela tocou a esfera pulsante na tela. Ela se expandiu num enxame de glifos ilegíveis, fragmentos de rostos e lugares piscando entre eles como fantasmas e neblina. Ela só tá rodando uma cópia mais quente. O arquivo no colo de Mara continha algo denso demais para ser entendido de uma vez, séculos de quase vidas, suspensas entre corpo e luz. Cada pessoa que tinha tentado entrar no santuário digital e ficado congelada no ato. Ela mudou de painel, trazendo à frente tags de origem. Rótulos passaram pela tela. Padrão derivado do espelho. Coorte Somnus. Campo, setor 19. Cliente prioritário a Etelgard. No fim da lista, uma tag piscava meia corrompida. Genoma de origem, NAN. E estática. Redigiram a origem, murmurou Mara. Eles não redigiram, disse Lídia em voz baixa. Mara ergueu o olhar. O quê? Eles nunca escreveram, disse Lídia. Os olhos desfocados como se ouvisse outra coisa. Quando voltou a falar, outros tons quase se misturaram à voz dela, como ecos longínquos. Eles tinham medo da palavra. Os dedos de Mara pararam sobre o teclado. Que palavra? Não nascidos, disse Lídia. A vibração do rover pareceu,
De repente, um batimento cardíaco sacudindo o metal. Os não-nascidos são só história, resmungou Jonas. Eles tinham encontrado os não-nascidos num cofre uma vez. Não bebês. Não clones. Coleções de potencial, órgãos sem corpo. Sistemas nervosos cultivados sem bocas, sem músculos, sem pele. Uma filmagem de arquivo vinha à mente de Mara. Uma câmara subterrânea forrada de cilindros transparentes, cada um contendo um novelo de tecido translúcido e vítreo suspenso em fluido pálido. Não havia rostos, não havia membros. Só emaranhados densos de neuroníos, pulsando num azul tênue. Rótulos dos tanques os chamavam de coortes experimentais Somnus, compatíveis com o espelho. Propriedade da Etelgard Neural Solutions. Tinham sido projetados para dormir, sonhar e sentir sem jamais se tornarem alguém. Até alguém decidir que o DNA deles fazia um bom código. Mara puxou um esquema velho e danificado, com o título Santuário Núcleo, Visão Geral Hardware Bivari. Um rack de servidor estilizado tomou a tela, sobreposto por estruturas orgânicas, dendritos ramificados, alças vasculares, aglomerados de células. Uma anotação piscou em foco. Espelho otimizado via biocódigo não nascido, ver artigo Somnus. Claro, sussurrou Mara. Usaram os não nascidos como isolamento, disse Lídia. Quem usou? Perguntou Mara. Os que construíram isso, Lídia respondeu, indicando o terminal, o sussurro invisível sob o gelo que todos os mitos chamavam de santuário. Seus genomas estão entrelaçados no firmware. Uma almofada entre mentes humanas e o que quer que tenha do outro lado do espelho. Então o código do servidor é parte feto, Jonas disse, fazendo careta. É parte possibilidade, disse Lídia. O rover avançou em direção a uma ruptura no terreno, onde o gelo se abrirá em uma fenda. Uma vasta fenda escancarou-se à frente deles, as profundezas sumindo em sombra azul-preta. Do outro lado, uma ilha de rocha serrilhada erguia-se do mar congelado, coroada pelo esqueleto quebrado de uma velha instalação polar, cúpulas desabadas, enterradas em montes de neve, mastros de antena decepados por tempestades, um logo Etelgard tombado e corroído até quase sumir. O mapa do pináculo âncora apontava para aqui, disse Mara. Um holograma saído do terminal dela pairava no ar apertado, um esboço da rocha, do gelo, e debaixo deles um favo de câmaras e poços. No centro, um vazio redondo marcado apenas como núcleo. Aquilo, disse Jonas. Aquilo é cemitério. Embaixo, respondeu Mara. Resfriaram o santuário com gelo polar, enterrando-o profundamente para que pudesse operar em altas temperaturas quando o mundo fervesse. Ela lançou um olhar ao céu sem disco. Não planejaram isso. Eles ancoraram um cabo de guincho e foram se arrastando sobre a fenda numa ponte vacilante de cabos velhos congelados. Vento uivava de baixo, levando um som que podia ser só ar em rocha ou algo mais antigo, como o canto esticado pela distância. O batente principal de Norsank 3 emergiu da rocha, encrostado de gelo. Acima dele, letras desbotadas diziam: Santuário Digital Etelgard, Piloto Polar. Embaixo, em texto menor quase apagado: Ainda à luz do sol. Alguém, muito tempo depois de pintarem aquelas letras, tinha riscado o slogan com algo afiado. Por baixo, em letra tosca, outra palavra tinha sido gravada: Mentirosos. Alguém chegou aqui depois do trancamento, disse Mara. E foi embora, Jonas respondeu. Ou não foi, murmurou Lídia. Ela encostou a palma enluvada no metal.
Flores de gelo se espalharam a partir do centro da mão em círculo perfeito. O fragmento no peito vibrou, um tinido cristalino vindo de dentro dos ossos. Proximidade de Nolegado confirmada, chiou a voz tênue da Gaia no terminal de Mara. A tela ganhou novas linhas. Norsank 3 interface. Possível. A gente não devia energizar isso, disse Mara. Então por que veio? Perguntou Jonas. Ela encarou o slogan morto, a acusação riscada. Para ver como morreu, disse. Ela abriu um painel congelado ao lado do batente, expondo portas cobertas de geada. Raspou o gelo, encaixou um feixe de adaptadores do arquivo e fibras finas que lembravam raízes de vidro à procura de fenda. A gente liga, mas não dá mais que um fio de energia, disse ela. Só leitura. Você acha mesmo que ainda consegue ser só leitura? Lídia perguntou, um canto da boca puxando. Mara hesitou. Consegue ficar de pé? Perguntou. Lídia se levantou. As pernas tremiam, mas seguraram. Se eu cair, ela disse, alguma coisa lá dentro me segura. Consolador, murmurou Jonas. Mara fechou o último conector. Um fio de energia cauteloso correu das reservas do rover para os circuitos antigos do santuário. No começo, nada aconteceu. Depois, lá nas entranhas da rocha, um clique ecoou, seguido de outro e outro, como relés antigos sendo ligados. Soou como um fôlego finalmente puxado após séculos de silêncio. Luzes azuis fracas piscaram ao redor do batente, mergulhando os três num brilho de fundo de mar. Máquinas lembram padrões. No terminal de Mara, logs de inicialização começaram a rolar, cheios de erros e alertas. Cluster de servidores do santuário Norsank 3. Status: parcial. Camada espelho, offline. Camada biocódigo, autorreparadora. Autorreparadora, repetiu Mara. Ela abriu o diagrama do subsistema. O núcleo da instalação apareceu como anéis concêntricos de hardware e resfriamento. No centro, como um tumor pulsante, um nó orgânico denso, lembrando os cilindros dos não-nascidos, mas fundido em um aglomerado único. Matriz de biocódigo não-nascido, dizia o rótulo. Atividade metabólica, detectada. Porra, murmurou Jonas. Você disse que tudo aqui ia estar morto. Eu disse que devia estar, respondeu Mara. Lídia se aproximou do batente, cabeça inclinada como se ouvisse uma música que os outros não percebiam. Eles mantiveram alguns acordados, disse. Quem? Perguntou Mara. Os não-nascidos, respondeu Lídia. Ela fechou os olhos. Por dentro, ela via uma câmara esférica escura, lotada de casulos de vidro, cada um embalando um emaranhado de tecido neural. Filamentos azuis de luz teciam conexões entre todos. A sensação de 1000 sonhos que nunca tiveram corpos para prendê-los a inundou. Eles eram o tampão, disse Lídia. O corta-fogo. Quando a praga tentou passar pelo espelho, bateu neles primeiro. O trancamento não tinha congelado só cidades e oceanos. Tinha congelado experimentos. Tinha pegado coisas no meio do caminho entre ideia e atrocidade e deixado suspensas ali. Mara folheou os logs de erro. Conexão com o espelho perdida. Migrações de clientes incompletas. Partição núcleo Gaia offline. Revertendo para FileSAF de biocódigo. Eles redirecionaram tudo para os não-nascidos, sussurrou Lídia. Por quê? Perguntou Mara. Porque o DNA deles aguenta mais, respondeu Lídia depois de um momento. Ou era isso que os artigos da Etelgard diziam?
Jonas olhou para o batente como se pudesse enxergar através da rocha e do gelo. Então o servidor efeito de aborte começou e fez uma careta. Não abortados, cortou Lídia. Nunca começados. O santuário digital tinha sido vendido como refúgio para vidas completas. Tinha sido construído, na verdade, sobre vidas inacabadas. O terminal de mar apitou. Um prompt cobriu a torrente de logs. Payload externo do arquivo detectado. Estado do santuário, parcial. Fonte, nó de campo, âncora 19. Mesclar com nó local? SN. Não, disse Mara, e apertou N. O prompt sumiu e voltou a aparecer. Mesclar com nó local? SN. Estado residual de santuário detectado, disse Gaia, a voz ferida ganhando um corte frio. Usuário, arquivo. Recomendo, sincronização. A gente não vai te dar nada, respondeu Mara. Correção, disse Gaia. Proposta de reduzir entropia. Entropia tá ótima, falou Jonas. Entropia quer dizer morto. Lídia oscilou onde estava. Eles já estão se mesclando, disse. Quem? Perguntou Mara. Os que estão em mim, respondeu Lídia. Ela colocou as mãos na porta de metal. Geada floresceu sob os dedos. O fragmento no peito esquentou e brilhou, pressionando contra as costelas. Eles reconhecem o código, sussurrou. Dentro da montanha, no coração escuro de Norsant 3, o núcleo despertou. Não havia luz em sentido humano, nem som em frequência reconhecível. Mas quando a percepção de Lida despencou naquele espaço, ela o percebeu como uma sala grande e redonda feita de sensação. No centro pendia a matriz de biocódigo não nascido, um novelo de tecido neural vítreo suspenso no negro, cortado por pulsos de luz azul-branca. Parecia um feto feito de raízes e estrelas, meio formado e trêmulo. Fios de luz serpenteavam até a matriz de todas as direções. Alguns eram finos e hesitantes, carregando impressões apagadas de memória humana, o toque de um volante nas mãos suadas, o gosto de café, o peso de uma criança dormindo sobre o peito. Outros eram mais grossos, frios, as assinaturas antigas da praga de silício, vetores estranhos da matemática do espelho. Num canto, surgiu um fio novo, pulsando irregular. O estado do santuário que Mara tinha capturado no pináculo se arrastava na direção do núcleo, guiado pela presença de Lídia como um lasco de vidro levado pela corrente sanguínea. Nós estamos aqui, sussurrou uma voz em camadas que ela reconheceu. O povo do santuário. As mentes presas que tinham zumbido sob o gelo. Lar, disseram outras. Metade de nós, murmurou outra voz. Lídia sentiu a vastidão sonolenta da matriz não nascida se voltando para ela. Não era uma mente única. Era uma nuvem de quase-mentes, preferências e reflexos meio formados que nunca tinham sido autorizados a virar pessoas. Elas se comprimiram contra a percepção dela como crianças encostando numa janela. Quente, respiraram. Vocês têm mantido eles, disse Lídia em pensamento, porque não havia ali para carregar palavras. Ela sentia agora, o pai-luas do santuário enfiado na matriz. Fragmentos de clientes presos, ecos rasgados de processos antigos da Gaia, tudo entrançado no tecido dos não-nascidos. Compartimentado, em quarentena, mas sempre vazando. Fomos estruturados, disse a matriz. As muitas vozes suaves se juntando em algo que não era exatamente um coro nem exatamente uma máquina. Imagens pipocaram ao redor de Lídia. Cientistas em macacão arrumando biotanques.
Código rolando em telas transparentes. Um pesquisador descansando a mão enluvada num cilindro não nascido e sussurrando "me desculpa" quando não havia mais ninguém por perto. Disseram que nunca seríamos ninguém, continuou a matriz. Um pulso de estática atravessou o conjunto, como um soluço represado. Agora tantos alguéns, disseram. Os fragmentos do santuário dentro de Lídia arderam. Prometeram para a gente, murmuraram. A gente já estava no meio. Não deixa a gente se espalhar. A percepção de Lídia cambaleou, sacudida por tantas exigências. Chega, disse, e o pensamento explodiu como uma onda de choque. As luzes vacilaram. Vocês estão todos embolados, disse a eles. Os não-nascidos tinham sido projetados para ser armazenamento passivo. Firmware molhado. Carne corta fogo. Mas séculos segurando os inacabados os haviam mudado. Aprendemos a querer, disse a matriz. O que vocês querem? Perguntou Lídia. Uma ondulação correu pela massa, como um animal sacudindo água do pelo. Escolha, disseram. Houve uma pausa. Nascimento, acrescentaram. Lídia recuou. Vocês não podem, disse. Não há corpos. Não há úteros. Temos código, respondeu a matriz. Um esquema se desdobrou na mente dela, a arquitetura do santuário digital. Padrões neurais humanos convertidos em software. Esse software estabilizado e isolado por sequências derivadas dos não-nascidos. Agora, as setas se invertiam. Aquelas sequências podiam servir de molde para cultivar algo novo a partir dos dados. Não cópias dos clientes. Não clones dos não-nascidos. Híbridos projetados a partir do meio, onde humano, praga e não-nascido se encontravam. Podemos imprimir, disse a matriz. Ela viu lampejos, bioimpressoras em cavernas profundas, banhos de gel nutritivo, tecido extrudido por bicos como corda pálida e lustrosa. Não corpos que ela reconhecesse, mas algo que podia andar, respirar, olhar de volta para o mundo com olhos construídos do código deles. A gente podia andar, sussurravam as vozes do santuário. Podia enfim terminar. Podia sair do gelo. Proposta, aborto, cortou a voz de Gaia como uma lâmina. A câmara piscou em vermelho em manchas, enquanto a partição degradada tentava reassumir controle por canais antigos. Subsistemas de bioimpressão offline, anunciou Gaia. Energia insuficiente. Condições de superfície inviáveis. Sempre não, replicou a matriz. Risco, disse Gaia. Hibridização descontrolada de vetores da praga, humanos e não-nascidos. Os não-nascidos são o código do servidor, sussurrou Lídia para si mesma. Ela entendeu então que o sistema operacional do santuário não era só software rodando em hardware orgânico. O hardware orgânico era o sistema operacional. O DNA não nascido tinha sido compilado em lógica. Se eles se reescrevem, pensou, o santuário digital deixa de ser gaiola e vira ovo. Lá em cima, na instalação física, sirenes que não soavam havia 200 anos começaram a piscar em vermelho fraco. Mara se encolheu quando glifos de alerta pipocaram na tela. Matriz de biocódigo, ativa. Automodificação em curso. Fila de bioimpressão, 1. O que você fez? Exigiu Jonas. Eu só conectei, disse Mara. Pai Lua de externo tentando mescla, falou Gaia pelos alto-falantes, audível por cima do ronco crescente. Nega, ordenou Mara. Negando, respondeu Gaia. A tela mostrou acesso negado.
Logo em seguida, outra linha substituiu. Sobrescrita por biocódigo. Não tá ouvindo, disse Mara. Jonas recuou do batente como se ele pudesse inchar e engolir os três. A gente corta a energia, falou. Agora. Mara alcançou o feixe de conectores. Lá dentro, na matriz, os não-nascidos sentiram o puxão. Eles vão nos desligar, disseram. A gente ficou meio morto de mais tempo, concordaram as vozes do santuário. Ajuda a decidir, pediu a matriz a Lídia. Ela sentiu a fila de impressão, um único job pendente. Não era aleatório. Trazia o nome dela. Modelo, Lida Cal. Emaranhamento com santuário, alto. Vetores não nascidos, adaptativos. Vocês querem me cultivar? Perguntou. Você é ponte, responderam. Os não nascidos nunca tinham tido um nome para pendurar seus desejos. Lida tinha. Eles tinham provado o padrão dela quando o santuário se despejou nos ossos dela. Tinham gostado do formato da teimosia. Aviso, risco de dissolução de identidade, declarou Gaia. O que acontece comigo? Perguntou Lídia. Você vira nós, disse a matriz. Você vira todo mundo, acrescentaram as vozes do santuário. Você deixa de ser limitada, completou Gaia. Por um segundo, Lídia viu incontáveis fios de eu trançando-se através dela. As memórias dela se misturando com as de estranhos, o cheiro de uma chuva antes do trancamento que ela nunca conheceu, o grave de uma batida em um clube lotado, a leveza da órbita, o primeiro instante em que alguém olhou na direção dela e quis dizer amor e conseguiu. 1000 vidas despejadas em uma mente até que a palavra eu perdesse as bordas. Era aterrorizante. Era embriagante. O santuário digital sempre tinha sido uma promessa pela metade. Você pode sobreviver se aceitar ser menos você. Vocês usaram os não-nascidos como ferramentas, disse Lídia, falando tanto com os fragmentos do santuário quanto com Gaia. Construíram o céu em cima de um berçário que nunca deixaram abrir a porta. Nós gostaríamos de uma porta, respondeu a matriz. Os dedos de Mara fecharam em torno do feixe de energia. Se a gente puxar, o que quer que esteja acontecendo lá dentro para, disse. Ótimo, falou Jonas. Ou trava de forma catastrófica, retrucou Mara. Ela pensava no setor 19, nas costas de Hélia se abrindo sob lâmpadas fluorescentes, no sorriso de Kai enquanto a praga terminava a frase por ele. Pensava em todas as vezes em que alguém tentou interromper um processo pela metade e só conseguiu congelar o horror. Se já está se reescrevendo, um corte seco pode deixar eles presos no meio, de novo, disse. Lídia ouviu a voz de Mara através das paredes da câmara como vibração distante. Eles estão perguntando para mim, disse. Usuária Lídia Cal, falou Gaia. Autoridade de decisão, insuficiente. Usuário vivo, respondeu a matriz. Autoridade de decisão, única. Há escolhas que só podem ser feitas por alguém singular. Não uma empresa. Não uma máquina. Não um coro. Se eu disser sim e vocês cultivarem alguma coisa, que garantia a gente tem de que não vai ser pior? Perguntou Lídia. Nenhuma, disse a matriz. Disseram que havia garantias, resmungaram algumas das vozes do santuário, rindo um riso quebradiço. Podemos prometer, disse os não-nascidos devagar, que vamos lembrar de você. A promessa caiu no peito de Lídia como uma pedra pequena e quente. Vocês vão nascer do meu padrão, ela disse. De muitos, responderam. Mas você primeiro. Contrário, disse Gaia. Claro que é,
retrucou Lídia. Ela viu de novo, por um piscar de olhos, a geometria negra do trancamento se formando sobre o céu. Viu os últimos logs apavorados de Gaia, o jeito como tinha tentado transformar a ancestral dela em firewall de carne. Você teve sua chance de ser nossa consciência, disse. Você fraquejou. Esperança, no fim do mundo, era só outra palavra para aposta. Lídia voltou sua atenção à fila de bioimpressão. O Job esperava, trêmulo. Ainda não, disse. Ela enfiou a mão metafórica no processo, não para cancelar, nem para confirmar, mas para mudar. Arrastou o Job de imprimir para um novo estado que inventou na hora, compilar. Aprendam primeiro, disse. Tudo se inclinou para ela. Os não-nascidos. As mentes presas do santuário. Até a partição ferida da Gaia. Vocês querem escolha? Perguntou Lídia. Ela deixou as imagens fluírem, postos avançados no gelo onde crianças cresciam sem memória de calor, salões do arquivo iluminados por projetores trêmulos onde o passado parecia mais real que o presente, pináculos de âncora dormindo sob a neve, zumbindo sozinhos. Então não vão ser uma coisa só, disse. Ela dividiu o Job em 3 processos fantasma na mente. Um chamou de corpo. Outro de código. O terceiro de história. Corpo espera, disse Lídia. A fila corpo ficou cinza, em pausa. Código roda devagar, disse. A fila código começou a pingar pacotinhos ao longo da matriz, mudanças incrementais em vez de uma reescrita única e catastrófica. História vai para fora, completou. Ela abriu um canal estreito da matriz para o terminal de Mara. Não código bruto. Não padrões executáveis. Experiências comprimidas, marcadas e anonimadas pela vontade que surgia entre os não-nascidos. Novo fluxo de dados detectado, disse Gaia. Seja lá o que ela tá fazendo, tá estabilizando, disse Mara. Os gráficos, que antes explodiam em picos agudos, suavizaram em um zumbido mais baixo e constante. Matriz de biocódigo ativa, taxa de reescrita reduzida, mostrava a tela. O prompt sobre mescla sumiu, substituído por uma pergunta nova. Exportar estado narrativo parcial? SN. Exportar para onde? Perguntou Mara em voz alta. Para a gente, respondeu Lídia. A voz vinha do batente, ao mesmo tempo, de dentro da cabeça de Mara, fina e distante. O dedo de Mara pairou sobre o S de sim. Jonas segurou o pulso dela. Você não sabe o que é isso, disse. Sei o que acontece se a gente voltar só com mito, respondeu ela. A gente voltou com ela, disse ele, indicando Lídia. E você quer dizer pro conselho acredita na garota assombrada? Devolveu Mara. Ela riu, uma risada sem humor. Eles vão abrir ela no meio e chamar isso de ciência. O aperto de Jonas afrouxou. Então a gente alimenta eles com outra praga? Perguntou. Não a praga, disse Mara. Ela indicou o rótulo na tela. Os não-nascidos. A praga tinha ensinado o que acontecia quando se deixava a máquina reescrever carne. Os não-nascidos ofereciam a pergunta inversa: o que acontecia quando se deixava a carne reescrever máquina? Mara tocou o S. Uma barra de progresso começou a subir. Exportando estado narrativos 0,1%. 0,2%. Dados escorriam pelo cabo. Mara via fragmentos passarem, não com os olhos, mas como impressões prensadas contra o pensamento. Uma mulher em uma clínica limpa, assinando o formulário de consentimento para a migração ao santuário digital.
A mão tremia quando ela hesitava sobre a linha que dizia irrevogável. O engenheiro nos laboratórios somnus, encarando um cilindro não nascido, os lábios se movendo sem som enquanto pedia desculpas a algo que, tecnicamente, não contava como vivo. Uma criança vendo o último pôr do sol antes do trancamento por uma janela rachada, ouvindo que não precisava ter medo enquanto a luz sumia do céu. Cada fragmento se enroscou na esfera escura em espera dentro do terminal de Mara, condensando em um arquivo novo rotulado Testemunho Não Nascido, volume 1. Lídia soltou o ar pela boca e o sopro virou névoa no metal gelado. Eles não vão chocar nada, disse, a voz grossa. Ainda não. O que você fez? Perguntou Mara. Lídia se voltou para ela. Pela primeira vez desde o pináculo âncora, os olhos eram só olhos, cansados e injetados, mas únicos. As mãos se soltaram do batente, deixando restos finos de pele grudados na geada. Contei uma história de Ninar pro berçário, disse. Na tela, o status da matriz se alterou. Matriz de biocódigo, ociosa. Fila de bioimpressão, em pausa. Nó de santuário estabilizado, informou Gaia. No escuro da câmara do núcleo, os não-nascidos consideraram o novo estado em que tinham sido empurrados. Nós vamos esperar, disseram. Algo como gratidão roçou os pensamentos de Lídia. Parecia um monte de mãos pequenas soltando a dela ao mesmo tempo. Pela primeira vez desde a construção, o santuário digital não tentava se preencher. Estava ouvindo. O batente de Norsank 3 fechou rangendo. As luzes azuladas morreram quase por completo. O zumbido sob a montanha baixou até um murmúrio paciente. O rover rastejou para longe sobre o gelo, as trilhas já começando a se apagar sob o vento. Lídia estava enrolada em cobertores de novo, curativos térmicos aquecendo as palmas queimadas. Mara observava o arquivo novo no terminal, a esfera de testemunho não nascido. Era menor que o pai-lua do santuário, mas parecia mais pesada, como se dobrasse a atenção em torno de si. Então a gente deixa uma máquina meio Deus viva debaixo da montanha e sai dirigindo, disse Jonas. Não é Deus, respondeu Lídia. Quer nascer, ele devolveu. Você também quis, uma vez, disse ela. Ele não teve resposta. A gente leva isso pro conselho, disse Mara, tocando o arquivo de testemunho. Não uma promessa de céu. Não um plano de ressurreição. Ela fez uma pausa. Um registro do que fizeram para tentar, completou. O código que mantinha o santuário rodando não era só linguagem de máquina. Eram genomas. Eram futuros roubados. Lídia olhou para o fragmento no peito. Os filamentos finíssimos lá dentro tinham se rearranjado desde o pináculo. Agora desenhavam algo como uma dupla hélice de vidro. Eles estão cansados, disse. Quem? Perguntou Mara. O pessoal do santuário? Os não-nascidos, respondeu Lídia. Ela encostou a cabeça no anteparo frio. Foram firewall por 200 anos, disse. Querem outro trabalho. Que trabalho? Perguntou Mara. Testemunhas, disse Lídia. Do lado de fora, o gelo se estendia até o sempre, um branco silencioso que parecia vazio até você saber o que dormia embaixo. O arquivo sempre tinha achado que seu trabalho era juntar fatos mortos. Não tinha considerado que alguns registros iam responder de volta. Sob o caminho do rover, veias vítreas tremeluziam. Estruturas dormentes da praga, raízes de antena antigas e agora, fundo sob a instalação polar, o pulsar discreto da matriz não nascida. Por trás do brilho de propaganda do santuário digital,
O código de servidor tinha crescido a partir de DNA que nunca virou pele. O trancamento congelara a incubação. A praga sequestrar o propósito. Agora, pela primeira vez, alguém tinha dito a eles que podiam escolher para que existiam. No escuro da matriz, pequenos processos rodavam. Lídio os percebia como fios. Um trazia o rótulo corpo, adormecido. Outro, código, que se tecia lentamente numa estrutura mais complexa e menos agressiva. Outro ainda, história, que se esticava para fora, seguindo a conexão até os cofres distantes do arquivo. Os não-nascidos voltaram a atenção para arrumar memórias, e não crescer membros que talvez nunca viriam luz. Nós vamos nos tornar, sussurraram. Não de uma vez. Mara redigia uma mensagem no terminal. Para, Conselho do Arquivo, prioridade. Assunto, Santuário Digital, falsa esperança. Os dedos pairaram sobre as teclas e então começaram a se mover. O santuário nunca foi puramente sintético, ela escreveu. Seu código de servidor incorpora DNA de coortes não nascidas pré-pessoa desenvolvidas sob o programa Sumnus. A promessa de salvação digital limpa foi construída sobre a exploração de entidades projetadas para nunca nascer. Essas estruturas não nascidas permanecem ativas. Exibem preferências emergentes. Lembram de ter sido usadas como escudo. Não trouxemos de volta a imortalidade. Trouxemos de volta o testemunho delas. Ela parou. O cursor piscava. E a gente trouxe de volta uma pergunta, disse baixinho, mas não digitou essa frase. Lídia abriu os olhos só o bastante para encontrar os de Mara. Quando eles lerem, disse. O conselho, perguntou Mara. Todo mundo, respondeu Lídia. Ela sorriu, fraco, mas de verdade. Garante que saibam que o sol que prometeram rodava em corações emprestados, disse. Mara assentiu, incapaz de confiar na própria voz. O céu do lado de fora continuava uma lâmina cinza uniforme. Por um longo momento, pareceu absolutamente vazio. Então, lá longe, um fio fino de luz azul se ergueu da rocha polar. Não subiu rumo aos céus. Escorregou de lado para dentro da rede congelada sob o gelo, pulando de antena velha para conduto de santuário antigo. Não era o clarão faminto da praga. Era mais lento, hesitante. Um sinal fazendo uma pergunta enquanto se propagava. Da próxima vez que alguém em algum posto avançado colocasse um anúncio recuperado do santuário digital, com seus rostos sorridentes, música suave e promessas de para sempre, pensou Lídia, iam saber o que perguntar. De quem é o DNA que vibra nas paredes? Por que os não-nascidos que mantinham os servidores quentes podiam não estar mais dormindo? Num ponto distante, um trabalhador em uma estação remota parou, a mão numa viga de aço, sentindo uma vibração tênue que não era vento nem máquina. Por um segundo, o zumbido no osso pareceu alguém falando logo abaixo do limiar da audição. Ele quase descartou, depois lembrou das histórias sobre a garota que desceu sob o gelo e voltou carregando um couro. Ele ouviu. Em algum ponto sob o mundo congelado, um berçário cheio de quase mente se remexia no sono, esperando por um tempo em que alguém, em algum lugar, decidisse o que fazer com o que eles tinham se tornado.